do 24 em diante. Aleluia, glórias a Deus. E agradecer ao bom Deus pela rica oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos para fazer a vontade do Senhor, né? Deus é bom a todo tempo. Campanha abençoada, a qual o Senhor, como já foi dito aqui, né, trouxe alguns dos seus filhos aqui para poder estar falando dessa palavra. E cada dia que o Senhor trouxe um dos seus filhos aqui foi uma bênção, né? A palavra, e novamente vamos falar dela, né? Porque se a campanha tivesse 365 dias, um dia para cada uma pessoa diferente, eu creio que o Senhor também falaria diferentemente, porque Ele diz que a tua palavra se renova todos os dias, né? Então, glórias a Deus, em todo tempo o Senhor é bom. Vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus. Eu sou pregador e meus irmãos, mas se fala um pouco de Jesus e Deus abençoa todos nós, amém? Por isso assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará, como sucedeu os egípcios. E acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Glórias a Deus. Aleluia, palavra abençoada, né? A qual o Senhor colocou no coração da tua filha para estar sendo o tema dessa campanha. Eu creio que até o final dessa campanha, pessoas, como já foi dito aqui, teve testemunho, vai continuar tendo testemunho para a glória do Senhor, porque a palavra dele se renova todos os dias. E mais uma vez, né, nós vamos estar examinando essa palavra e aprendendo mais um pouco dela todos nós juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aqui nessa palavra, né, meus irmãos, como já foi dito, como nós já ouvimos aqui através de alguns dos filhos do Senhor, vai dizer que o povo do Senhor vai ser oprimido pela Assíria, né? Eles vão chegar quase a ponto de cativeiro novamente, vão estar oprimidos, sofrendo na mão dos seus inimigos ali, mas com a permissão do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os assírios é aqueles, quando o rei Salomão ele morre, o seu filho vai dividir aquelas tribos, 10 vai para o lado norte e 2 para o lado sul. E esse povo é um povo que se distanciou de Deus, um povo que não é bom, é um povo sanguinário, um povo ruim. E o Senhor, aleluia, glórias a Deus, nessa palavra vai dizer que vai usar esse povo contra o seu próprio povo, como se fosse espada, como se fosse escudo, como se fosse lança. Aleluia, glórias a Deus, mas não para acabar com o povo de Deus, mas para colocar eles na linha que o Senhor quer que eles andem, porque é um povo que estava em rebeldia, é um povo que estava fazendo as coisas que não agradavam a Deus. E o Senhor vai levantar aquela grande nação, que era uma das mais grandes naquele momento, para ir contra o seu povo, né? E ali o Senhor vai permitir, o Senhor vai dar autorização para que isso aconteça, vai colocar o povo de Israel na mão dos assírios. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. E o Senhor, meu Deus e meu Pai, Ele é tão poderoso que Ele tem as estratégias dele. Muitas das vezes nós não entendemos, né? Mas depois a gente acaba compreendendo. E esse povo ali em desobediência ao Senhor, porque esse povo tanto que viu o Senhor fazer de geração em geração, quantos eles viram os seus pais falar que o Senhor fez, quanto eles viram com os seus olhos também, e o tanto eles falaram para os seus filhos também daquilo que o Senhor fez e queria fazer. Muitos deles viram o mar se abrir, muitos deles viram, aleluia, glórias a Deus, aquelas muralhas cair ao chão, muitos deles viram a terra engolir muita gente vivo, muitos deles viram o maná cair do céu, muitos viram a coluna de fogo, muitos viram a nuvem de dia, muitos viram, aleluia, glórias a Deus, os milagres do Senhor, mas ainda assim, eles um tempo estavam adorando e um tempo estavam de costa para o Senhor.
fazendo aquilo que não agrada a ele, ele vai punir, ele vai corrigir, mas ao mesmo tempo ele abraça, porque um pai que ama o seu filho, ele não vai castigar e pôr para fora, mas ele vai castigar, vai punir, mas ele está de braço aberto, esperando o seu filho se arrepender, para estar novamente com ele ali, fazendo as coisas corretas. Aleluia, glórias a Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele corrige todos aqueles que ama, né? E se o Senhor ama a mim, se o Senhor ama a ti, nós não podemos ficar de bico inchado, não podemos ficar nervoso, não podemos ficar com raiva, porque se o Senhor ele veio nos punir, é porque ele ama a mim, ele ama a ti. Quando ele veio corrigir a você, nós temos que se sentir privilegiados. Aleluia, glórias a Deus, de ter o nosso coração e pensar, Senhor, eu peguei, eu errei, eu saí da linha, fiz aquilo que não te agrada, mas ainda assim o Senhor está de braços abertos, me perdoando, porque o Senhor, ele é misericordioso em perdoar a mim e a você. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aquele povo tinha quebrado a aliança com o Senhor, estava afastado do Senhor, e o Senhor vai usar o seu inimigo para punir aquele povo que ele tanto amava. Aí a pergunta fica: o Senhor levantou inimigo contra o seu povo? Meus irmãos, quando a gente está em desobediência, o Senhor ele pode usar até mesmo o inimigo, aleluia, glórias a Deus, para poder fazer com que a gente venha reconhecer que há um Deus de verdade na nossa vida, que com as nossas forças nós não podemos nada, com as nossas forças nós não chegamos em lugar nenhum, mas que a gente possa entender que é um Deus verdadeiro, que a gente tem que ter aliança 100% com Ele, porque quando vier acontecer o mal, Ele está de braços abertos para nos abraçar, para nos acolher e dizer que a gente não está sozinho nessa batalha, porque muitas das coisas nós não podemos pelejar, aleluia, muitas das coisas o Senhor permite acontecer para ver se a gente vai ter uma fé verdadeiramente de deixar nas mãos dele, porque tem coisa que nós temos que fazer, mas tem coisas que a gente tem que tirar a nossa mão e falar: Senhor, está em suas mãos, é o Senhor que sabe de todas as coisas, eu sei que vai acontecer, porque o Senhor está no controle de tudo. Aleluia, glórias a Deus. E aquele povo em rebeldia, em pecado, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma hora estava lá em cima, uma hora estava lá embaixo, uma hora estava cheio da presença, uma hora estava pregando. E lá no livro de Oséias, a Bíblia vai dizer, aleluia, glórias a Deus, no seu capítulo 14, que a palavra vai dizer: converter-te-ei, ó Israel, ao teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. O povo estava caído, o povo estava sofrendo por causa do pecado, e o salário do pecado nós bem sabemos que é a morte, né, meus irmãos? Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor vai permitir que esse povo, aleluia, oprime. Ali o povo de Israel vai colocar um jugo no seu pescoço, e o jugo esse, hoje em dia atualizado, como na agricultura, as pessoas que colocam aqueles animais para carregar ali as cargas, colocam um acessório no pescoço ali de 2 bois, para que eles possam carregar aquela carga nas mesmas passadas, porque se for um só, de repente é muito peso para um só, aí para que possa carregar mais, eles colocam aquele acessório no pescoço de 2, para que eles possam andar nas mesmas passadas, mas ao mesmo tempo que eles estão andando na mesma passada, eles estão presos, eles estão como escravos, eles estão sendo dominados por alguém, porque eles não podem ir para nem direita, nem para esquerda, nem voltar, e nem adiante para onde eles querem, mas eles só vão para onde aquela pessoa que está dominando ele, que eles possam ir para aquele lugar. Então eles estão presos com aquele acessório no seu pescoço, e ali é como se fosse, aleluia, glórias a Deus, uma prisão. Eles não podem fazer nada, eles têm que ser obedientes. E lá antigamente as pessoas, quando os bois faziam isso, o pescoço deles nascia um couro, ficava duro. Segundo os estudos, segundo um pouco que eu fui pesquisar, depois eles derramavam ali um óleo, um azeite sobre aqueles pescoços, para que venha amolecer novamente aquele pescoço que estava calejado e duro. Mas aqueles bois estavam presos em uma prisão como escravo, não podia andar nem para a direita e nem para a esquerda. E no mundo espiritual, quantas pessoas encontram também com esse acessório, com esse jugo no seu pescoço, não pode ir para a direita, não pode ir para a esquerda, não pode ir adiante, está preso em uma prisão, aleluia, espiritual. O inimigo domina, não tem força. Muitas das vezes pensa: Senhor, eu quero fazer isso, mas está tão oprimido, está tão pesado aquele fardo que ele não consegue. Você pode imaginar uma pessoa daquela que nesse momento está na Cracolândia, muito
maioria dali é filho de cristão, ele se encontra com um jugo tão pesado nas suas vidas, que ali eu acredito que quando sai um pouco daquela brisa deles, muitos no seu coração podem imaginar assim, dizer: Senhor, se eu sair daqui eu voltarei para a sua casa, farei a sua vontade, andarei como o Senhor quer, mas o jugo está tão pesado que eles não têm força, tem coisa que nós não conseguimos fazer, tem coisas que é só mesmo o Senhor que faz na minha e na sua vida, é através da unção, é através da presença do Senhor, é através, aleluia, do nosso Deus poderoso. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E como aqueles boi estava preso sobre aquele jugo, aleluia, glórias a Deus, nos dias de hoje também muitas pessoas se encontram preso. Talvez você pode conhecer alguém que é alcoólatra, essa pessoa quando vê você diz: eu vou parar fulano, eu vou parar ciclano, mas ele não tem força porque é algo que não vem dele. Essas pessoas, quando está preso com essas coisas, ali tem legião de demônios também acompanhando eles, e essa legião de demônios, ela não sai com a força do braço, ela não sai com espada, ela não sai com diálogo, ela não sai com conselho, mas ela sai com unção, com jejum, com oração, com a presença de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o Senhor também nessa palavra ele está dizendo através do profeta, ele vai usar o profeta para anunciar a palavra para aquele povo e vai dizer: olha, vocês não temos assírios, porque tudo tem um tempo. Ele vai dizer para aquele povo não temer quando eles vier, aleluia, com espada, quando eles vier com qualquer coisa que seja, porque tudo tem um começo, meio e fim, e no tempo certo do Senhor, ali vai ser quebrada aquela maldição, não vai ser na força do braço, não vai ser na violência, mas vai ser através da unção. A unção vai quebrar aquele jugo, e não só vai quebrar, vai ser destruído em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque a unção, meus irmãos, ela tem poder na minha e na sua vida. A unção, ela faz a diferença. A unção, aleluia, glórias a Deus, ela é tão poderosa que lá atrás no Antigo Testamento a Bíblia vai dizer que Elias ele vai ungir Eliseu, vai ungir algumas pessoas ali. Eliseu vai desejar aquela, aleluia, glórias a Deus, multiplicar daquela unção. A Bíblia também vai dizer que Moisés, aleluia, ali pelo Senhor que manda ele fazer isso, ele vai ungir o seu irmão Arão como um sacerdote de Israel. Muitas pessoas ali vai imaginar porque é irmão, vai achar que ele está tipo fazendo porque é irmão, porque é próximo, porque é família, mas o Senhor, para não deixar dúvida que é ele que está mandando ungir, ele vai dizer: manda cada um dos líderes pegar uma vara e trazer a tenda até onde está a arca da aliança, e aquela que florescer vai ser o meu chamado. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E no dia seguinte Moisés vai até aquela tenda. Quando ele se aproxima, ele vai perceber que há uma daquelas varas que floresceu, e aquela vara que floresceu é do seu irmão Arão, e além dela florescer, a Bíblia vai dizer que ela nasceu almendas também. Aleluia, glórias a Deus, maduras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando Deus faz na minha e na sua vida, ele faz diferente, ele faz de uma maneira para quem vê vai entender que não é coisa feita pela mão do homem, porque quando aquela vara floresce, quando ela nasce almenda, Moisés não podia fazer aquilo, Arão não podia fazer aquilo, ninguém daqueles 12 homens que foi escolhido podia fazer aquilo, a não ser o próprio Deus fazer florescer e mostrar que é ele que está no controle até mesmo da natureza. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é poderoso. Ele diz que aquele jugo vai ser quebrado por causa da unção. Ele diz, aleluia, para aquele povo não se preocupar, porque vai ter um tempo que vai acontecer o milagre do Senhor na vida daquele povo que estava em rebeldia. É o Senhor, aleluia, com outras palavras dizendo: eu vou permitir, vai acontecer, mas eu amo vocês, meus filhos. Vai acontecer, mas vocês vão estar sozinhos. Ainda que tenta te derrubar, ainda que tenta te oprimir, ainda que tenta te colocar em uma cadeia que você não encontra saída, eu estou contigo, e no tempo certo você vai ser liberto, você vai cantar o hino da vitória, você vai perceber que eu estou contigo, você não está sozinho. No tempo certo do Senhor vai acontecer um milagre. Aleluia, glórias a Deus. Talvez você conheça alguém que se encontra preso em uma cadeia
não para, quer ficar de um lado para o outro, quer estar no mundo da droga, no mundo do vício, mas a unção, aleluia, que o Senhor derramou sobre a sua vida, aleluia, glórias a Deus, através da sua vida, eu creio que vai alcançar essa pessoa, ela vai ser liberta, ela vai ser curada, ela vai sair dessa situação, porque quem tem que estar nessa situação maldita é o inimigo e são os anjos malditos, porque ele veio para roubar, matar e destruir, mas o nosso Deus, ele veio para dar vida e vida em abundância, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E lá em Isaías ele dizia que ia vir um, aleluia, que ia quebrar, ia vir um, aleluia, glórias a Deus, que com a unção dele, tudo isso seria destruído, e novamente o tempo vai passar e vai se cumprir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor lá no livro, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora me saiu da memória aqui, meus irmãos, estava na minha mente, mas também vai dizer lá no Novo Testamento, eu acho que é em Lucas mesmo, que o Senhor Jesus vai dizer, enquanto ele está na sinagoga, ele vai abrir o livro de Isaías, e ele vai dizer que ele é ungido do Senhor, que ele veio, aleluia, glórias a Deus, para curar, ele veio para dar vida, aleluia, ele veio para dar visão para o cego, ele veio também para tirar a opressão daqueles que se sentem oprimidos. O Senhor Jesus veio dizer que ele veio dar a visão para aquele que se encontra cego. Muitas das vezes é aquele que está cego fisicamente, mas muitas das vezes também é aquele que está cego espiritualmente, que não enxerga a verdade que o Senhor está dizendo para ti e mostrando para ti. Muitas pessoas ouvem o Senhor dizer, muitas pessoas vê, aleluia, a natureza mostrar, mas não quer enxergar a verdadeira palavra do Senhor, está cego espiritualmente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E lá também ele diz que ele veio dar descanso e tirar a opressão daqueles que se sentem oprimidos. Então, se você se encontra oprimido, se está pesado esse fardo, se você conhece que se encontra nessa situação, saiba que a pessoa do Senhor Jesus, ele veio com a unção, ele veio como ungido do Senhor para quebrar toda a maldição, para repreender todo o mal de Satanás, para curar aqueles que se encontram enfermos, para dar força para aquele que se encontra fraco, e ele veio para quebrar toda a maldição, e o jugo será quebrado e destruído através da pessoa do nosso Senhor Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que lá vai ter um jugo, era pesado para aqueles animais carregar, tanto que é de 2 nos mesmos passos, e aquele povo estava sendo escravizado, estava muito pesado para eles, a ponto de imaginar que talvez eles iam voltar àquela maneira de ser escravo, mas o Senhor já tinha dito através do seu profeta que ia ter um tempo que isso ia ser acabado. Aleluia, glórias a Deus, estava pesado, e o Senhor diz nessa palavra, aleluia, que estava pesado, mas também ele vai dizer, aleluia, através do Senhor Jesus, lá em Mateus 11, 28, ele vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. O Senhor diz que aquele que está oprimido, para se aproximar dele, que ele está no controle, ele vai aliviar. Mas ele também não está dizendo que ele vai tirar tudo, porque se o Senhor tirar tudo, a gente não quer saber do Senhor, a gente não vai fazer a vontade dele. Um pouquinho assim nas nossas costas ele vai deixar, mas esse pouquinho que ele deixar na minha e nas suas costas é algo leve, é algo suave, que nos suporta, nos carrega, ainda que a gente possa amanhecer um dia com dor, a gente está dando glória a Deus porque a gente suporta. Ainda que o dia não chega, a gente vai dar aleluia porque a gente suporta. O Senhor não vai colocar nas minhas costas e na sua algo que nós não podemos carregar, e ainda que estiver difícil para mim e para você carregar, o Senhor levanta o Simão Sirineu e nos ajuda a carregar essa cruz, porque Ele não te deixa sozinho, Ele não me deixa sozinho. Na hora que a gente acha que Ele está sozinho, Ele envia um dos seus para mostrar que Ele é comigo e contigo. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e
travesseiro mole, a noite com as lágrimas, Ele está contando o dia e a hora para te dar vitória, e você vai contar o testemunho e vai reconhecer que há um Deus vivo na sua vida, que não há nada, que não há ninguém, que não há circunstâncias, que não há dor,